Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Preciso só esclarecer um ponto antes de entrar nas matérias com vocês. Muitas pessoas me pediram que eu abordasse mais matérias e fosse um pouco mais sucinto nas explicações aqui durante as matérias. Nós vamos fazer a testagem. E aí no final do vídeo você coloca para mim se você gostou nesse formato ou se você prefere com menos matéria e um pouco mais opinativo. Coloca no comentário que é importante. E a gente já começa falando da CPMI de 8 de janeiro. Esse editorial é da Infomoney e eu achei muito interessante aqui. A CPMI de 8 de janeiro. Silvinei Vasquez e George Washington serão ouvidos na próxima semana como testemunhas. A senadora Elisiane Gama, que é aliada do governo, ela apresentou um plano de trabalho. E dentro do plano de trabalho, nenhum petista será ouvido. Ninguém da base do governo, a priori, será ouvido. Somente pessoas da base do Bolsonaro. E aí, nesses dois nomes, o Silvinei Vasquez era o presidente da Polícia Rodoviária Federal, o diretor, perdão, da Polícia Rodoviária Federal. E aí, eles querem explorar muito aquele argumento de que ele interferiu no dia das eleições e isso era um plano do golpe, porque ele fez blitz no dia das eleições com vistas a impedir que eleitores do Lula chegassem para votar. E é lógico que eles vão explorar isso. Já o George Washington, que pretende ser ouvido na terça-feira, é aquele caso de uma bomba que foi encontrada num estacionamento, segundo eles, que seria colocado num aeroporto. Isso é muito questionável, afinal, o que estaria ele colocando uma bomba num estacionamento e ainda de forma visível para que todos pudessem ver e de forma tão simples declarou o que era aquilo e tentou jogar nas costas do Bolsonaro. Muita gente quer saber realmente e quer ouvir o que o George Washington tem para falar. Tanto é que a oposição, ou seja, alinhados do Bolsonaro, votaram pela oitiva do George Washington. O que tem ele a dizer sobre esse assunto? A gente vai trazer em primeira mão tudo isso para vocês. Ainda sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, eu trago um editorial do Correio Brasiliense para vocês. O Torres e Mauro Cid provavelmente também já serão ouvidos na próxima semana. Entretanto, na quinta-feira é a previsão. Uma vez que o Silvinei Vasquez e o George Washington serão ouvidos na terça, o Mauro Cid e o Anderson Torres serão ouvidos na quinta-feira. A grande questão aqui sobre o Anderson Torres. A defesa tinha feito um pedido que ele suspendesse a oitiva, uma vez que ele ainda se encontra debilitado, afinal ele foi preso, passou por pressão psicológica na cadeia, perdeu muito peso e ainda corria o risco de perder o seu cargo na Polícia Federal, que ele cuidou durante anos. E, inclusive, vários colegas da Polícia Rodoviária Federal chegaram a prestar solidariedade ao Anderson Torres. Entretanto, a defesa voltou atrás e entendeu que ele deve ser ouvido sim. Apesar de estar debilitado psicologicamente, Anderson Torres é o que mais quer que a verdade seja exposta e que tudo seja esclarecido. Então, tanto é que a base do Bolsonaro votou a favor da oitiva do Anderson Torres. Outro editorial que eu trago para vocês agora é do jornal Metrópolis. Preso pelo dia 8 de janeiro, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal avisa a Moraes que vai para um resort. Vocês devem lembrar do Fábio Vieira. O Fábio Vieira foi o primeiro a ser preso e depois um vídeo que vazou de um repórter mostrou que ele estava enfrentando os manifestantes e chegou a se ferir. Ou seja, mostrou que de forma alguma ele estava agindo com omissão. Ele estava no olho do furacão, enfrentando manifestantes, inclusive se feriu. E foi preso, diferente de alguns generais que estão soltos, que inclusive deram aguinha para manifestantes e receberam notificação de que aconteceriam os ataques. O Fábio Vieira não tem informação de que ele recebeu notificação sobre ataques. Entretanto, ele foi preso. E agora ele está em liberdade, mas para que ele possa ir para um resort em Brasília, que ele quer passar um dia de férias, ele teve que notificar o Alexandre de Moraes pedindo autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal.
A grande questão, e que chama a atenção, é a questão do general Gonçalves Dias, que até agora está solto. E isso aí até a imprensa já está questionando como assim. Tanto que um editorial do Metrópolis, do Paulo Capelli, ele disse que o G. Dias não ter sido convocado é uma confissão de culpa, que o governo Lula tem responsabilidade sim nos atos do dia 8 de janeiro. A revista Isto É também trouxe uma matéria sobre isso. O ex-ministro do GSI, do Lula, mandou omitir do Congresso informes da ABIN. Você tem noção que interferir no processo é crime? Mandar adulterar ou falsificar documentos de um relatório de inteligência que vai à CPMI do Congresso é crime? Só que neste caso é um crime cometido por alguém do governo Lula. E nesse caso não se viu mandato de prisão expedido contra o senhor Gonçalves Dias. Vamos lá, pessoal, um outro editorial para vocês agora. CNN Brasil. Como eu disse para vocês, há um inferno astral sobre a vida de Bolsonaro, mas não um inferno astral natural, das regras do Estado Democrático de Direito. Um inferno astral de opositores que buscam atingir Bolsonaro. Isso aqui é advindo lá do João Dória. Vocês devem lembrar do Dória, que teve uma conotação nítida e óbvia de perseguição política. Afinal, será que todos os paulistanos que não usaram máscaras tiveram uma multa tão grande? Eis a questão. Matéria do CNN Brasil. Bolsonaro sofre novo bloqueio judicial, R$317 mil por não ter usado máscara na pandemia. E aqui a CNN faz a postagem de um extrato bancário que foi postado nas redes sociais do próprio Bolsonaro. E aqui mostra os menos R$317 mil, que foram os valores atinentes ao bloqueio judicial. Consta aqui como bloqueio judicial. O que é a grande questão aqui? Bolsonaro já tinha sofrido um bloqueio de R$87 mil. João Dória, enquanto governador do estado de São Paulo, determinou uma multa porque Bolsonaro participou de motociata sem o uso da máscara. Bolsonaro foi o multado, entretanto, todos os demais que participaram da motociata, será que foram multados também em valores tão exorbitantes? Acredito que não. Mas a multa foi dada, Bolsonaro foi instado e isso se tornou dívida ativa do estado de São Paulo. E aí, já na gestão de Tarcísio de Freitas, a Procuradoria do Estado deu vazão a essa ação, ou seja, entrou com essa ação para cobrar esse dinheiro do Bolsonaro. Muita gente apoiadora de Bolsonaro, aliados de Bolsonaro, perguntaram o porquê que Tarcísio deixou isso acontecer. A regra é óbvia, Tarcísio não vai interferir no sistema, assim como outros aí que estão em níveis mais altos estão fazendo. Então, eu acho acertada a decisão de Tarcísio, embora seja penoso ao Bolsonaro. Entretanto, Bolsonaro chegou a ironizar. Falou, será que o PL, que é o partido do Valdemar da Costa Neto, vai me ajudar nessa aí? Ou seja, tem que ter fundo com o PL. Então, provavelmente vai acontecer uma ajuda do PL e já tem gente falando também, inclusive, em instituir uma vaquinha em Pix para auxiliar Bolsonaro no pagamento dessa multa aí, tá, pessoal? Vamos lá. Matéria do Brasil Paralelo. Lula e Maduro assinaram um acordo para trocar informações sigilosas de seus países. O anúncio do acordo foi feito após a visita do ditador ao Brasil. Um trecho da matéria do Brasil Paralelo diz o seguinte: dentre os 55 itens do documento, ou seja, alinhamento ideológico entre o governo brasileiro e governo Maduro, governo da Venezuela, 55 itens do documento, um deles declara oficialmente, ou seja, um documento oficial, que as agências de inteligência, ou seja, a ABIN aqui do Brasil e a agência de inteligência venezuelana dos dois países, estreitaram as suas relações, chegando a compartilhar informações sigilosas entre ambos os países. Lula foi muito criticado pela sua relação com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. E sim, trata-se de uma ditadura.
Tanto é que a própria ONU declara isso como uma ditadura, os Estados Unidos, a União Europeia e vários países sérios do mundo reconhecem as violações de direitos humanos que o ditador Nicolás Maduro efetua. E aí, esse alinhamento ideológico de Lula com Maduro rende críticas, inclusive, por parte da imprensa que não é tão ideologicamente fechada ao governo Lula. Vamos lá, pessoal, mais um editorial para vocês aqui, ó. Essas cenas que eu trouxe para vocês aqui, que eu trago para vocês agora, é acerca de uma reunião, de uma CPI que está acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Alesp, onde crianças trans foram objeto de ideologia, ou seja, de tratamento pela USP, de tratamento dentro da USP. E aí abriu-se essa investigação e o deputado Guto Zacarias, que é do MBL, ele fez uma declaração que disse que criança trans é igual gato vegano. Todo mundo sabe que o pai está fazendo essa escolha. Ou seja, segundo ele, a criança não tem um desenvolvimento suficiente e adequado para saber sobre a sua sexualidade. É o pai e a mãe inescrupulosos que influenciam na cabeça da criança para que ela tome uma decisão antes da hora. Criança não tem que ter sexualidade. Crianças têm que estar avessa a essa questão de sexualidade. Isso é o grande ponto que o Guto Zacarias defende aqui. E aí, é lógico, o pessoal da esquerda tentou obstruir a fala dele e ele foi cirúrgico ao dizer, olha, eu não interrompi ninguém, então vocês tenham educação e ouçam o contraditório. Mas não é, de forma alguma, um ponto que a esquerda costuma respeitar, o direito ao contraditório, a oposição, a contrapartida. Vamos lá, pessoal. Por fim, mas não menos importante, matéria que foi publicada no jornal Metrópolis. Alexandre de Moraes manda bloquear perfis de Monark no Rumble, Discord e outras redes. O Monark também está proibido de divulgar notícias falsas, sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Monark é o Bruno Ayub, ele que tem um grande podcast aqui no YouTube, ele que fazia par com o Igor, e participou de uma polêmica muito grande, porque segundo ele acreditava que da mesma forma que existe o Partido Comunista do Brasil, ele entende que se tem esse Partido Comunista do Brasil, deveria também ter a possibilidade do Partido Nazista do Brasil, o que foi veementemente criticado, e é lógico que ele está errado, porque não tem que ter nem partido nazista, e na minha opinião também não concordo com a existência de um partido comunista no Brasil, uma vez que para quem estuda história, para quem entende um pouco de filosofia, sabe que ambos os regimes foram sangrentos e assassinos, e essa passação de pano para cima do socialismo, do comunismo, é hipócrita demais. Mas a grande questão é que o Monark é alvo de muitas polêmicas. E Alexandre de Moraes já tinha dado ordem, o que é questionável, lógico, sobre as redes sociais que ele tinha. A grande questão é que agora ele pegou todas as redes sociais e impediu que o Monark fale em qualquer rede social no Brasil. Isso se deu depois que o Monark ele fez um vídeo onde ele questionou a atuação do TSE, meu Deus, a atuação do TSE no Brasil, e também questionou a questão das urnas eletrônicas. E em função disso, houve essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pois bem, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Eu queria muito que você desse o seu comentário, sincero. Você gostou mais desse formato que a gente passou por várias matérias? A gente já tinha seguido esse formato e o pessoal pediu para ir estendendo, mas agora pediram para retornar esse formato. Você gostou desse formato com mais conteúdo, mais informações, menos opinião? Ou você prefere que seja menos conteúdo e mais opinativo? Muita gente preferiu esse formato, mas a sua opinião é importante para mim. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo editorial.